Eu vou apresentar um artigo que tem como tema Nós realmente sabemos o que pensamos que sabemos? Um estudo de caso de pesquisa seminal e sua subsequente supergeneralização. Esse artigo foi publicado na revista Contabilidade, Organizações e Sociedade no ano de 2000. Estes são os autores: Linda Soares Bamber, Theodore Christensen e Kenneth Gaver. A introdução começa explicando que a pesquisa contábil é frequentemente baseada em estudos seminais e esses estudos seminais estabelecem as bases para pesquisas subsequentes sobre um determinado tópico. Mas a introdução também destaca que os estudos seminais podem ter limitações e que essas limitações podem ser ampliadas por pesquisas subsequentes que generalizam os resultados iniciais. O objetivo desse estudo é examinar como as escolhas de design de pesquisa podem afetar as conclusões da pesquisa e como as pesquisas subsequentes podem ampliar as limitações dos estudos seminais. O estudo se concentra em um artigo específico, que é o artigo de Beaver de 1968, sobre o conteúdo informacional das divulgações de resultados contábeis. E a introdução também destaca a importância do artigo de Beaver e como ele influenciou a pesquisa subsequente sobre o conteúdo informacional das divulgações de resultados contábeis. E os autores usam o estudo de Beaver como um estudo de caso para examinar os efeitos de duas escolhas básicas de design de pesquisa e a apreciação subsequente dos pesquisadores sobre o impacto dessas escolhas. E a relevância desse artigo é que ele destaca a importância de escolher cuidadosamente o design de pesquisa e de considerar as limitações dos resultados de estudos anteriores. E também destaca a importância de uma análise crítica dos resultados de pesquisa e de uma apreciação cuidadosa das implicações desses resultados para a pesquisa e a prática contábil. O artigo ele examina a evolução do pensamento sobre o conteúdo informacional das divulgações de resultados contábeis e o desenvolvimento do paradigma de pesquisa sobre o tema. O desenvolvimento do paradigma de pesquisa preço-lucro é dividido em três partes. O primeiro é o estudo de Bauer-Braun, que destaca o conteúdo informacional das divulgações de resultados contábeis. Esse estudo ele mostrou que as divulgações de resultados contábeis contêm informações relevantes para os investidores e que essas informações afetam os preços das ações. O segundo é realizações científicas notáveis que levaram ao surgimento do paradigma de pesquisa preço-lucro. Ele examina as realizações científicas que levaram ao surgimento do paradigma de pesquisa preço-lucro e destaca os avanços significativos na capacidade computacional e a disponibilidade de grandes quantidades de dados de mercado de segurança em formato legível por máquina. O terceiro é o impacto do paradigma de pesquisa preço-lucro, que destaca que esse paradigma teve um impacto significativo na literatura contábil e na prática contábil. E também destaca as limitações do paradigma de pesquisa preço-lucro e como essas limitações podem ser ampliadas por pesquisas subsequentes que generalizam os resultados iniciais. A análise de citação do artigo examina as citações do artigo seminal de Beaver sobre o conteúdo informacional das divulgações de resultados contábeis, e nesse artigo é abordado que a análise de citação é uma técnica comum usada para avaliar a importância e a influência de um artigo na literatura subsequente. Eu vou apresentar os resultados da análise através dessa tabela. Na tabela 2, apresenta uma análise das citações do artigo de Beaver sobre a inferência de conteúdo de informação. Essa tabela é dividida em duas partes. O painel A, que apresenta as citações que reconhecem os efeitos potenciais dos critérios de seleção de amostra de Beaver, e o painel B, que apresenta as citações que não reconhecem esses efeitos. Cada painel é dividido em várias colunas que apresentam diferentes informações sobre as citações, e as colunas incluem a fonte da citação, o tipo de fonte de citação,
a forma como o artigo de Beaver é citado e se a citação reconhece ou não os efeitos potenciais dos critérios de seleção de amostra de Beaver. Os resultados da tabela 2 mostram que a maioria das citações não reconhecem os efeitos potenciais dos critérios de seleção da amostra de Beaver. Por exemplo, no painel 2, apenas 10 das 132 citações reconhecem explicitamente esses efeitos. E também a tabela mostra que muitas citações que não reconhecem esses efeitos citam os resultados de Beaver em uma forma geral e qualitativa, e não levam em consideração os critérios de seleção de amostra. Já o painel A mostra que algumas citações reconhecem os efeitos potenciais dos critérios de seleção de amostra de Beaver e levam em consideração esses efeitos em suas análises. E essas citações geralmente são fontes acadêmicas mais rigorosas, como artigos de pesquisas em revistas de contabilidade e finanças. Bom, no método de pesquisa, a amostra foi selecionada com base em critérios específicos, incluindo a disponibilidade de dados e a exclusão de empresas com eventos especiais que poderiam afetar os resultados. A amostra foi selecionada com base em critérios semelhantes aos usados no estudo seminal de Beaver, e o artigo descreve como os períodos de anúncio e de estimativa de parâmetros foram selecionados para o estudo. E é destacado que o período de anúncio inclui 17 semanas, centradas na semana do anúncio de resultados contábeis. E o período de estimativa de parâmetros inclui todas as semanas que não faziam parte do período de anúncio, como no estudo de Beaver. E a terceira seção descreve como a métrica de reação de preço foi calculada para o estudo. E é abordado que a métrica de reação de preço foi baseada em preços de ações semanais e que a reação de preço foi medida como a diferença entre o preço da ação na semana do anúncio e o preço da ação na semana anterior, Bom, os resultados. Nessa primeira sessão, que é a Beaver Like, apresenta os resultados do estudo para a amostra de empresas selecionadas com base em critérios semelhantes aos usados no estudo de Beaver. E a subseção destaca que o estudo encontrou evidências de que as divulgações de resultados contábeis têm conteúdo informacional e que as reações de preços são maiores para empresas menores e menos seguidas pelos analistas. E essa seção também destaca que o estudo encontrou evidências de que as reações de preços são maiores para empresas com maiores variações nos lucros e que as reações de preços são menores para empresas com maiores dividendos. Na amostra 2, que é a Fortune 200, destaca que o estudo encontrou evidências de que as divulgações de resultados contábeis do Fortune 200 têm conteúdo informacional, mas que as reações de preços são menores do que as reações de preços da amostra Beaver Like. E a subseção também destaca que as reações de preços para a Fortune 200 são menores para empresas maiores e mais seguidas pelos analistas. Eu trouxe aqui a figura 3, que compara as reações de preços médios para as empresas semelhantes à Beaver, que no caso é a Beaver Alike, e as empresas da lista Fortune 200. Essa figura apresenta dois gráficos sobrepostos, um para empresas semelhantes à Beaver e outro para as empresas da lista Fortune 200. E cada gráfico mostra a média da reação de preços para cada semana. As barras de erro em cada ponto representam o desvio padrão da reação de preços para cada semana. E os resultados dessa figura mostram que as empresas semelhantes à Beaver têm uma reação de preço médio maior do que as empresas da lista Fortune 200 durante a semana do anúncio de resultados contábeis. E a figura mostra que a magnitude da reação de preço médio para a semana do anúncio de resultados contábeis não é significativamente diferente da magnitude da reação de preços médios para outras semanas para a maioria das amostras.
Bom, a conclusão, ela destaca que o estudo examinou a validade do fato estilizado, entre aspas, de que os anúncios de resultados contábeis geralmente transmitem novas informações ao mercado, e o estudo analisou as duas amostras de empresa, que é a Beaverlike e a Fortune 200, e descobriu que, para a maioria dos anúncios de resultado, não existe evidência de uma reação de preço em comum. E também resume as principais conclusões do estudo, incluindo que a escolha do design de pesquisa pode afetar significativamente os resultados e que os pesquisadores devem ser mais cuidadosos ao escolher seus designs de pesquisa. E também destaca que os resultados do estudo são consistentes com estudos anteriores e que mostram que os anúncios de resultados contábeis não transmitem necessariamente novas informações ao mercado. E também discute as implicações do estudo para as pesquisas futuras e para a prática contábil. E a conclusão destaca que os pesquisadores devem ser mais cuidadosos ao escolher seus designs de pesquisas e que os resultados do estudo sugerem anúncios de resultados contábeis, que esses resultados que sugerem que os anúncios de resultados contábeis podem não ser tão importantes para os investidores quando se pensava. E também destaca que os resultados do estudo podem ter implicações para a regulamentação contábil e para a tomada de decisão dos investidores. Obrigada.